Bom dia a todos. Meu nome é Eloy Oliveira, eu sou engenheiro de aplicação da OpenCAD. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como usar o MATLAB para desenvolver sistemas de IoT. Vai ser assim um webinar para vocês aí. As dúvidas podem ser postadas aí no painel de perguntas, a gente vai respondendo elas, tá? Eu tenho aqui comigo a Silvia e o Leandro, que vão estar dando apoio nesse webinar. Qualquer dúvida aí durante o webinar também relacionados, eles vão estar ajudando a gente a responder e outras coisas. E então, vamos começar esse webinar. Espero que vocês gostem de um assunto que está na moda. A ideia é que a gente inicie falando um pouquinho sobre o que é IoT, Internet of Things. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que é o ThingSpeak, né? Essa plataforma. Como que os modelos podem ajudar a gente, podem me ajudar nesse desenvolvimento de sistemas IoT, como a gente pode ter tudo isso, e falar um pouquinho e dar alguns exemplos, né? Fazer um pequeno hands-on. Bom, vamos começando então pela introdução. O que é Internet of Things, né? Internet of Things é literalmente, de acordo com Tom Moore, ILS Analyst 2 da Industrial Automation, coletar dados sensores por endereços IPs em qualquer lugar do mundo, transmitindo qualquer coisa e qualquer tipo de dados, tá? Essa é a ideia, é usar o meio de internet que nós temos hoje, crescendo, para habilitar e conectar inteligência, dispositivos e devices. Então, começou com seres humanos, a gente começou com a gente mesmo, comunicando, usando a internet, e hoje a internet, essa comunicação está entrando em dispositivos. Então você tem, por exemplo, um Thing, que pode ser um sistema embarcado, um Arduino, um sensor, alguma coisa do tipo, né? Então essa é a ideia, tá? Que ele não é só é uma coisa, por isso que eles chamam de Thing, é uma coisa, né? Essa é a ideia do IoT por trás de tudo isso. Então, ampliando. E, obviamente, ao conectar-se coisas e dados, o volume é muito grande. Então, você tem necessidade de cada vez mais de infraestrutura de comunicação, que nós estamos vendo aqui, nós está chegando no Brasil 5G, que vai ajudar bastante, minimizando a latência, tendo um throughput muito grande de dados. Então, você tem o 5G que está chegando para ajudar nesses dispositivos 5G. Esses dispositivos vão estar transmitindo. E você tem as clouds, né, onde você armazena os big data. Você tem toda essa parte de big data. E numa outra ponta, como utilizar esses dados, né, como desenvolver algoritmos e extrair informações disso. O que nos leva a ter assim, o que realmente é o IoT, qual que é o fluxo de trabalho que a gente enxerga na Matrix, utilizando os ambientes Matrix, né? O IoT ele descreve essa tendência emergente de grande número de dispositivos, ou que eles chamam de coisas, né, conectados à internet. Esses dispositivos se conectam e se comunicam com pessoas e coisas que fornecem dados, sensor, armazenamento em nuvem e recursos de computação em nuvem, onde eles são processados, analisados para poder ter um insight. Então, na ponta esquerda, em laranjinha, você tem esses dispositivos conectados. Então, você tem ali uma certa inteligência já. Você não tem mais aqui simplesmente, por exemplo, um sensor de temperatura, um termopar, que simplesmente te fornece um sinal lá. Você tem um termopar conectado a uma unidade de sensoriamento que vai transmitir isso, usando certos protocolos, tá? Então, você tem tudo isso aí. Então, você tem hoje soluções IoT construídas com aplicações verticais de monitoramento, controle ambiental. Então, você tem ali uma verticalização. Então, você tem a necessidade de embarcar algoritmos e reduzir dados. Hoje, na literatura, você vai conhecer muito o que eles chamam de edge computing, ou seja, computação de borda. Porque como esses dispositivos sensoriam muitas coisas, você já tem que ter a necessidade de data reduction, ou seja, transmitir somente o essencial,
e muitos algoritmos embarcados, ou seja, algoritmos que vão pegar esses dados e transmitir, processar isso aí, né? No meio você tem, então, com tudo isso, o que vai receber? Qual que é a minha plataforma de IoT que vai fornecer as visões analíticas online, os reportings, as visualizações, receber toda essa comunicação. Pessoal, isso aqui é uma bagunça. Não achem que isso aqui é simples. Ah, eu vou transmitir pela internet. Hoje não, você tem muitos protocolos surgindo. Então, tanto essa parte de Smart Connect Device, ele tem que seguir protocolos de comunicação e hoje, inclusive, com rígida segurança em diversas soluções, segurança sim, e ataques físicos menos de hacker, ou seja, tem que ter dados encriptados e outros, quanto a capacidade de receber tudo isso e processar esses dados. E aí, diversos bancos de dados, diversos formatos de dados, desde JSON, XML, outros tipos de dados aí, binários e outras coisas mais. Mas não só tudo isso, você tem na outra ponta, não adianta eu ter os dados, eu ter a máquina e não ter a inteligência. Eu tenho a outra parte aqui que é desenvolver a análise, ou seja, o data analytics. Então, eu desenvolver os algoritmos que vão pegar toda essa informação, esses dados devido a uma conectividade e extrair toda essa informação, fazer manutenção preditiva, dar thresholds de monitoramento, fazer controle de estoques preditivos, fazer predições, prognoses. Hoje a gente está numa era que daqui para frente os sistemas vão ficar cada vez mais autônomos. A gente sabe disso, a gente fala muito sobre veículos autônomos, mas não são só veículos, vão ser autonomia em tudo. Então, se você tem um elevador, ele está sendo monitorado com o sistema IoT, ele tem que ter a capacidade de falar, ó, eu estou prestes a quebrar, agende essa manutenção. Ele é, de certa maneira, ele é preditivo e, de certa maneira, ele vai ter uma autonomia em solicitar isso. Tá? Isso aí que a gente chama hoje de autonomia, conectividade, indústria 4.0. Então, se você tem vários nomes para diversas coisas. Tá? Então, do lado esquerdo, lembrando, né, ele ilustra os dispositivos inteligentes, são os smart devices, né, que eles estão ali o que a gente chama de borda da rede no edge, né, onde eles coletam esses dados, incluem dispositivos vestíveis, sensores de temperatura, monitoramento cardíaco, pressões hidráulicas e outros. No meio, você tem o diagrama que representa toda essa nuvem de dados e fontes que vão ser agregados e analisados em tempo. Tá? Normalmente a gente necessita de uma plataforma para tudo isso, uma plataforma de IoT, para coletar, pegar esses dados onde estão geograficamente. Muitas vezes você tem dados geograficamente dispersos. Tá? Então, um exemplo é uma frota de caminhão. Ele está aí em diversas regiões do país. Então você tem que saber reagir a tudo isso. E do lado direito, você tem um diagrama que descreve o desenvolvimento do aplicativo IoT. Tá? Aqui é onde você tem a visão muito de cientista de dados, onde ele tenta obter inteligência baseado num histórico de dados para tudo isso. Tá? E aí você consegue extrair inteligência de tudo isso. Bom, mas para todas essas soluções, a Matrix ela vem fornecendo soluções nesses três ramos. Aí no meio, hoje, a gente tem uma plataforma que chama ThinkSpeak, que ela é muito boa para prototipar pequena escala, sistemas que você precisa de uma certa analítica, de uma análise, alguma coisa assim. Bom, vamos deixar um pouquinho aí no ar. O que é o ThinkSpeak? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. Na borda esquerda, você tem muito Simulink. Simulink é aquele software no MATLAB que você desenvolve bloquinho. No início ele foi desenvolvido sistemas de controle, você desenvolvia sistemas de controle PID, essas coisas, mas ele tem avançado muito. Você vem desenvolvendo outros tipos de técnicas, não só de controle, mas, por exemplo, de processamento de sinais. Você consegue trabalhar em blocos. E por que o Simulink? Porque dentro do Simulink você consegue ter uma visão mais separada do que é o que, ou seja, você tem uma simulação, você tem aqui o seu modelo de simulação
No outro ponto, você tem o código que você precisa embarcar no dispositivo e, e aqui você consegue simular, né, os dados com feedback. E aí, uma vez validado isso, você simplesmente faz a geração automática de código e aí você gera o código embarcado, a inteligência embarcada no seu dispositivo, tá? Tem essas soluções. E no ramo direito, você tem o MATLAB, que é a plataforma que vai ajudar você com diversas ferramentas para fazer análise de dados. Mas vamos lá, falando um pouquinho dos nós em Edge, tá? Falando um pouquinho da parte do Simulink. Bom, hoje a gente tem a capacidade de desenvolver algoritmos Simulink e fazer o deployment dele usando o HDL Coder o Simulink, o MATLAB Compiler, Simulink Coder e outras coisas. O que que eles fazem de certo? Bom, digamos que você tem um smart device, você tem lá um Arduino, você tem um Raspberry Pi, você tem um FPGA, você tem um processador ARM Cortex ou algum outro tipo, e você tem que desenvolver o código embarcado disso. Bom, no Simulink, no MATLAB, você consegue desenvolver esse código e gerar ele automaticamente, tá? Então você consegue assim facilmente, uma vez você desenvolveu, por exemplo, um smartwatch. Hoje muitas pessoas têm smartwatches da Apple, da Samsung, Garmin e outras coisas. E esses smartwatches têm sensores. Eles têm sensores lá ópticos que pegam, por exemplo, o batimento cardíaco, pede e tem todo o cálculo de quantas calorias você perdeu. Aquilo lá tem um software interno dentro daquele dispositivo, tem um processador que faz todo o processamento de dados e extrai inteligência. E aí aquilo lá, aquele software, você pode desenvolver no Simulink, no MATLAB Simulink, e uma vez você desenvolvendo em um alto nível, ou seja, você está desenvolvendo a inteligência em um certo nível, você pega esse código e embarca ele, ou seja, você gera automaticamente o código dele em C e embarca ele, ou seja, compila e coloca ele dentro no processador ARM. Ou você pode usar um FPGA, tá? Então o Simulink é usado para isso. Dentro desse mundo, tá? Você pode hoje também usar. Tem plataformas de baixo custo, que a gente chama, Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone e outras coisas. Você tem algumas plataformas aí. É importante salientar que na visão da IoT, essas plataformas elas têm, dentro da camada de física de comunicação, alguns padrões aí. Hoje em dia você tem muito Bluetooth, você tem o Zigbee, você tem o Wi-Fi, e está vindo aí hoje, tem já alguns 4G LTE, mas hoje está vindo aí toda essa capacidade também do 5G. Ou seja, não é só processar o dado, tá, gente? É capacidade de processar o dado e enviar isso para uma nuvem, via protocolo de comunicação. Então tem tudo isso. Quando a gente fala de Internet of Things, a gente pensa em internet. Bom, a internet é o meio. Como que você conecta a sua internet? Você pode conectar via um 4G, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Quando a gente começa a desenvolver tudo isso. E tem, obviamente, ferramentas para a gente trabalhar com isso. Tá? Quais os principais desafios falando em borda? Bom, um primeiro é o data reduction, ou seja, reduzir os dados transmitidos. Que é o que eu acabei de falar. Se você está em um smartwatch, por exemplo, e você quer saber quantas calorias você perdeu, você não precisa transmitir todos os dados que estão sendo sensoriados, necessariamente. Se você conseguir transmitir, ok, seria muito bom. Mas se você precisa reduzir esses dados transmitidos, tá? Você precisa ter essa capacidade para isso. Conectividade, que eu acabei de falar. Tem diversos protocolos de comunicação, não existe um padrão industrial definido. Não adianta você chegar, eu vou fazer um dispositivo IoT no padrão de comunicação IoT. Ok, qual deles? Existem vários. Bluetooth e Wi-Fi são os mais usados, mas tem Zigbee, tem Sigfox, LoRaWAN e outros produtos aí. Lembrando uma coisa, esses protocolos de comunicação, eles estão muitas vezes no ar, eles estão assim, você não tem um cabo fixo. Então,
tem que ter em mente a security, a segurança, criptografia de dados e outras coisas mais, principalmente agora, nessa era que a gente tem aí muitas invasões, muitas informações de que coisas estão acontecendo esquisitas, então tem que ter isso em mente. E necessidade de algoritmos de inteligência de baixo consumo de energia. Isso aqui é um mundo embedded, um mundo de software embarcado, ele sofre com isso. No mesmo tempo que você tem capacidade de processar, você tem limitações físicas. Então não adianta desenvolver um algoritmo excelente, que aquele algoritmo, primeiro, às vezes a memória não consegue trabalhar, você tem um algoritmo muito grande. Muitas vezes você pega um Arduino e tem 64 KB de espaço, ou pega um low cost. Bom, se o algoritmo for maior que 64 no hardware de 64, não vai funcionar. Agora, se ele também ocupar 64 KB, também pode ser que ele não funcione. Ou pode ser que ele funcione gastando um consumo de energia grande. E aí você está ligando esse dispositivo numa bateria. E essa bateria que no seu projeto você falou, esse dispositivo pode ficar 24 horas sem conectar na rede elétrica. Aí, de repente, se ele funciona em 12, em 18. Então, tudo isso são desafios que você pode trabalhar no Simulink, no MATLAB, tá? Então, você pode desenvolver algoritmos, otimizar os algoritmos e aí gerar o código deles. Então, dentro dos dispositivos em board, em edge computing, qual que é a vantagem que a gente tem usando o MATLAB Simulink? Primeiro, aquisição de dados em vários hardwares. A gente tem o que a gente chama de support package para diversos hardwares, desde FPGAs em diversos fabricantes até Arduino, Raspberry Pi, tá? A gente tem bibliotecas para processar sinais de imagem e sinais comuns, né? Fazer essas transições, fazer filtros, fazer análises e outras coisas mais. Uma vez desenvolvido tudo isso, a gente tem injeção automática de código para C, C++, VHDL e códigos para PLC. Muitas vezes a gente não tem também o hardware, tá? E isso é a vantagem de usar uma estratégia de model-based design. Ou às vezes você quer ver, por exemplo, como que o seu dispositivo vai funcionar em um ambiente com chuva, e se ele vai estar comunicando corretamente, como que ele vai funcionar num ambiente com alta taxa de ruído. Então, com isso a gente tem ferramentas que você pode fazer a simulação end-to-end, que a gente chama, ou seja, modelar a camada física de comunicação. A gente consegue fazer isso também. Mas eu não vou falar nesse webinar como modelar isso. Isso aí pode ser um assunto mais para frente e outras coisas. Mas é possível também modelar aí, por exemplo, como que eu faço a comunicação passando por um ambiente chuvoso, por exemplo. Não tem como fazer isso. E o suporte para prototipagem rápida, usando geração automática para hardwares de baixo custo, Raspberry Pi, Arduino, smartphones, e controladores DSP e FPGA. Então, tudo isso é o que a gente chama aqui de modelagem de dispositivos na borda, ou seja, edge computing. A gente desenvolver, fazer o teste, verificação, validação e testes e gerar automaticamente os códigos e fazer o deploy. Bom, isso é a gente falando na aba esquerda, mas na aba direita, a gente tem o que a gente chama de acessar e agregar dados, ou seja, a plataforma IoT. Bom, a plataforma IoT você pode usar um EC2 da Amazon, você pode ter seu cloud, sua plataforma, desde que ele conecte na internet. E a gente tem o ThingSpeak, o ThingSpeak, nada mais nada menos, é um serviço de agregação de dados, é uma plataforma IoT da Mathworks, tá? Que ele provê algumas APIs, por exemplo, em RESTful, MQTT e outras, em que você pode, por exemplo, pegar um Arduino e postar via internet os dados para essa plataforma, tá? E aí você pode usar em conjunto, integrada com o MATLAB, para fazer análise e até desenvolvimentos aí. Daqui a pouco, no exemplo, eu vou mostrar para vocês o que é essa plataforma, como ela funciona, tá? E você tem bancos de dados aí, então é bem interessante aí
como funciona. No ponto ali, às vezes você fala assim, mas eu não quero usar o ThemeSpeak. Eu tenho uma estrutura aqui na minha universidade, a gente já usa um Amazon, Azure, ou até uma estrutura local, com um banco de dados SQL, um MongoDB, alguma coisa assim, eu quero salvar meus dados lá. Ok, não tem problema, o MATLAB tem comandos que trabalham com todos esses bancos, com SQL, com NoSQL, e até com aquisições REST e outras coisas, então com web service você consegue trabalhar com isso. Bom, dentro desse mundo de cloud, quais são os principais desafios que a gente enxerga aqui? Muitas vezes ele tem que ter streaming de dados, então se você está captando dados de sensores, eles estão streaming, ou seja, eles estão transmitindo o tempo inteiro. Então, essa nuvem precisa trabalhar desta maneira, tem que ter essa capacidade. Não acontece aquilo que a gente chama de caiu o servidor começa a ter tantos dados chegando que ele não aguenta, ele sobrecarrega e cai. Capacidade de agir, então assim, muitas vezes você está enviando dados, mas não é só enviar dados, não é só agregar. Quando você fala em agregador de dados, você está falando de um sistema de monitoramento. Então ele tem que ter capacidade de mostrar os dados que estão chegando, ou os dados que foram coletados, e muitas vezes capacidade de exibir notificações. Ó, tal sensor caiu, o threshold passou passou lá o sensor X, passou do threshold. Então você tem que ter essa capacidade e até capacidade muitas vezes de ter um controle. Então é o que a gente chama de monitoramento e controle. E protocolo de comunicação. Uma plataforma de IoT, ele tem que ter uma estrutura que faça, ó, ele funciona com esses protocolos de comunicação e quais são eles. Tá? Então tem tudo isso aí. Obviamente, a internet, quando a gente usa internet, Ethernet, essa rede da internet, ele é um padrão muito bom, mas você tem outros, tá? De IoT, você tem Sigfox, você tem LoRa, você tem alguns outros que estão emergindo e estão ganhando uma importância interessante. Tá? E o 5G está vindo aí com um padrão que vai mudar algumas coisas na indústria, tá? E na outra ponta, que é desenvolvimento dos algoritmos, ou seja, pegar aqueles dados que você tem, aquele histórico de dados, e desenvolver inteligência, análises baseadas em histórico, desenvolver algoritmos, fazer estatística de dados, limpeza. A coisa mais comum que tem de sensor é ele vir com ruído, vir com pontos errados e às vezes até com pontos saltando. Ou seja, você muitas vezes você está lá, olha, aquele sensor você aquisita lá de 1 em 1 segundo. Aí de repente você pega os seus dados, tem lá 3 horas com dados faltando. Qual que é o problema? Bom, acontece, sensores fornecem isso. Ou às vezes você tem lá, o dado está vindo lá, fornecendo, de repente tem um outlier, ou seja, o dado está lá, 99999, lá em cima. Ou negativo, não poderia ser negativo. Tem um flip ali. Então isso acontece. Então, antes de a gente trabalhar, a gente tem que filtrar dados, filtrar ruídos, tá? E aí sim aplicar os algoritmos de machine learning, deep learning, ou seja, redes neurais, para pegar essas informações, assumir uma equação, um modelo, então você desenvolver esse modelo para que ele faça as predições. E aí sim você pode aplicar tudo isso. E aí você tem o signal processing, estatística, machine learning e outras coisas mais para fazer sample, filtragem, e toda essa parte de analisar dados. Bom, os desafios que a gente enxerga aqui. Hoje, você precisa ter capacidade de trabalhar tanto com poucos dados quanto Big Data. Big Data é muitos dados mesmo. Às vezes você precisa ter até clusters de processamento para processar aquele mundaréu de dados. É só você fazer um exercício simples. Se você tiver um sensor que aquisita de 1 em 1 segundo, quantos pontos de dados você vai ter no final do dia? E se você tiver um mês? E se você tiver um ano? E se você tiver 10 anos de aquisição de dados? Isso aí começa a crescer muitas vezes exponencialmente. Isso de um sensor.
E quando você tem aí diversos sensores. Então, o Big Data ele tem uma importância muito importante. E muitas vezes, quando você não tem informações prévias, você não sabe achar anomalias, você não sabe nada, começou um projeto, às vezes você não tem ideia do que tem nos dados. Ou seja, como que eu vou acessar esses dados? Eu não sei nem sei o que esses dados me informam. Essa é uma dificuldade também. E muitas vezes, depois que você desenvolve o algoritmo, você tem que fazer o que a gente chama de deployment, ou seja, ó, esse algoritmo está funcionando, ele está fazendo a manutenção preditiva do meu sistema, então ele pega os dados monitorados e começa a fazer a manutenção preditiva ou começa a predizer alguma coisa. Uma vez feito isso, a gente tem que fazer o deployment, tem que pôr numa linguagem de produção e jogar ele na nuvem, tá? Ou localmente. Então, essa também é uma dificuldade que a gente consegue solucionar com geração automática de código e outras coisas. Bom, isso é o que a gente chama de workflow que a gente enxerga para sistemas IoT, tá? De um lado você tem os smart devices, são esses aqui. Do outro lado você tem os cientistas de dados, a ciência de dados, e no meio você tem todo o agregador dessas informações, ou seja, é o que vai agregar tudo isso, tá? Então, esse é um workflow muito assim, genérico que mostra bem. Bom, do lado direito, você tem Data Analysis e Data Analytic Techniques, ou seja, você tem todo esse conhecimento. No meio, você tem os agregadores de dados, conectar banco de dados, conectividades com protocolo de, informação, de comunicação e comandos web service, ou seja, você tem que ter tudo isso. E no lado esquerdo, você tem processamento de sinais, comunicação, gestão de código, equipamentos de teste, medidas e tudo isso. Tudo isso é o workflow, a visão geral que nós temos do que é um sistema IoT. Ele é um conjunto desses três pontos aí trabalhando entre si. Bom, dito isso, é importante a gente falar, ok, legal, entendi, muito bom, mas se eu estiver trabalhando no MATLAB Simulink, qual o workflow que eu tenho que seguir? Qual que é o fluxo de trabalho? Bom, o fluxo de trabalho é o seguinte, no meio, a gente tem o que a gente chama processar sinal e fazer machine learning. Ou seja, eu tenho, nesse ponto aqui, eu pego dados de sensores e informação, começa a conhecer o domínio, começa a conhecer o problema e começa a descobrir tudo isso. Começa tudo isso. E aí, a partir daí, eu começo a desenvolver algoritmos, toda essa parte. E tem que ser algoritmos muitas vezes concisos. Então, aqui um exemplo aqui nessa borda aqui, por exemplo, é um algoritmo de machine learning em que ele foi desenvolvido em 54 linhas para 66 recursos, ou seja, 66 features. Ou seja, é importante a gente pensar em desenvolver algoritmos legíveis, concisos, tá? Que eles vão facilitar visualizar e acelerar o insight sobre esse problema. Só que para a gente trabalhar com Signal Processing Machine Learning, a gente precisa de informação e dados, que é onde a gente entra com o Connect e Acquire, ou seja, antes disso a gente precisa conectar e aquisitar. E aí a gente precisa de uma ferramenta, um ambiente com diferentes conexão de hardwares e outras coisas. Muitas vezes você tem ineficiência em compartilhar dados e tudo isso. Então muitas vezes eu tenho os sensores de celular hoje vêm todos eles com IMU. Então, se você quiser desenvolver um aplicativo para celular, por exemplo, você pode pôr o celular lá, conectar com o Android e pegar os dados de EMU do seu Android. Tá? E o MATLAB ele se conecta com diversos softwares, diversos hardwares, com diversos sensores DAC e outras coisas mais. Por exemplo, a gente tem um suporte package para Android, iPhone e iPad. Então você conecta seu celular e aí você consegue pegar os dados do EMU do celular, por exemplo. E uma vez feito tudo isso, peguei os dados, processei eles, desenvolvi todos os meus filtros.
desenvolvi o meu algoritmo de machine learning. Então, a próxima parte é bem simples, é implementar. Ou seja, pegar todos esses algoritmos e aí sim desenvolver um código C++, desenvolver um VHDL, alguma coisa, esses algoritmos treinados, pré-treinados de baixo impacto e implementar eles. Então, hoje você tem capacidade de ação automática e suporte packages para Raspberry Pi, para Android, para Arduino e outros, tá? Então, esse aí é o workflow que a gente visualiza trabalhando com MATLAB Simulink. Bom, para auxiliar a nossa vida, eu gostaria de apresentar a vocês o ThingSpeak. E quando a gente fala de IoT, a gente fala de plataformas em web, a gente fala de cloud, não tem jeito. O ThingSpeak, ele é um aplicativo, tá? Ele é um conjunto da Netflix, é uma plataforma, tá? Em que ele fornece conectividade, tá? Ele consegue, por exemplo, você consegue ao vivo ver os dados conforme eles chegam. Ele tem a capacidade de analisar esses dados. Ele tem um MATLAB básico integrado dele online. Você consegue ter visualizações sob demanda, ou seja, eu quero pegar espaços de tempo e visualizar informações. Você consegue programar um código MATLAB para ser executado quando chega algum dado. E ele tem suporte na desktop do MATLAB via caixa de ferramentas na troca de dados. E ele tem capacidade de ação. Então, por exemplo, uma vez você pegou esses dados de um canal, você consegue pôr em outro canal. Daqui a pouco eu te explico o que é um canal ThingSpeak. Você pode, por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura, uma estação de temperatura. Eu quero avisar toda vez que começa a chover muito forte. É uma coisa simples. E hoje o que tem sido muito usado? O Twitter. Então você tem o Twitter, tem uma integração com o Twitter. Então você pode, por exemplo, pegar essa ação, a partir do momento que tantos milímetros de água passou, avisa, chuva forte. Aí ele faz um tweet automático no Twitter, por exemplo. E você pode fazer outras chamadas REST. Por exemplo, você pode ter um software e enviar um call REST. Faça isso, fazer um post, por exemplo. E você pode também fazer IFFT através do canal do fabricante e outras coisas mais, tá? E ele tem toda a integração com Raspberry Pi, Arduino e toda uma library para fazer isso aí, tá? Para trabalhar com isso. A arquitetura do ThingSpeak, ela é dessa maneira. Você tem o ThingSpeak, tá? Você tem um API para os servidores. Então, por exemplo, eu posso receber um dado e enviar isso aqui para um AWS, por exemplo. Você tem um app server, ou seja, um API para enviar para um banco de dados, por exemplo, você tem um servidor de banco de dados. Aí daqui você tem o ator, ou seja, tem as pessoas que estão operando, que podem ter visualizações e ver os dados que estão ocorrendo. Você pode receber dados de smart devices via REST API MQTT. Então, eles enviam os dados, e você tem o servidor que vai salvar no banco de dados do ThingSpeak, ou você pode pôr uma ação para salvar num banco de dados qualquer ali. E você pode, por exemplo, uma vez esses dados enviados para a plataforma, baixar ou enviar dados via MATLAB no seu computador para você poder trabalhar com eles de uma forma assim local. No ThingSpeak, você tem a capacidade, por exemplo, uma vez você com os dados, você tem um MATLAB básico aqui, então você pode, dentro dessa caixinha aqui, desenvolver todo um canal. Você pode fazer assim, eu quero que uma vez os dados cheguem, eu quero que você faça isso. Aí você consegue escrever um código ali, uma lógica matemática. Muitas pessoas perguntam, mas qual são as toolbox que funcionam no ThingSpeak? Bom, as toolbox que funcionam no ThingSpeak são essas. Machine Learning, Query Fit, Control-C, Signal, Process Mapping, Simplification, Neural, que agora é Deep Learning Toolbox, DSP, Data Feed e Financial. Elas funcionam. Mas, para elas funcionarem, o seu perfil tem que ter as licenças do MATLAB para isso. Tá? Então, se você tiver o MATLAB, se tiver essa licença,
Você cria um perfil no ThingSpeak e ele já tem acesso a isso aí. Como que a gente coloca os dados no ThingSpeak? Bom, é muito simples. Ou você usa REST API, ou você usa MQTT, ou você pode ter umas libraries diretas. Por exemplo, eu baixei uma library do Arduino. Ele tem lá um bloquinho, por exemplo, como esses aqui embaixo, que escrevem diretamente para o Arduino. Então, você, por exemplo, se você tem um Arduino, está desenvolvendo Simulink, ele vai ter lá ThingSpeak Write, ThingSpeak Wi-Fi Write e ThingSpeak Write. Isso aqui é do Raspberry. Então, ou seja, você pega os dados, você desenvolve seu modelo e já implementa direto no seu Arduino. É, isso aqui é o bloquinho. Ele já tem a geração automática do C, que ele já implementa tudo isso no seu Arduinozinho lá. Como que a gente faz, por exemplo, para a gente buscar os dados do ThingSpeak para o MATLAB? Eu tinha mostrado aqui para vocês, lembrem, que a gente consegue, observem só, pegar dados, enviar dados via Arduino, por exemplo, do Arduino. Então eu tenho aqui os bloquinhos. Tem nós que podemos acessar os dados via o site do ThingSpeak. E a gente tem a parte do MATLAB. Ainda não falei, mas o MATLAB é bem simples. Você pode, você tem alguns comandos, tá? Pode fazer isso, você pode fazer uma chamada REST, alguma coisa, ou você pode ir no File Exchange, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer isso, e, e baixar ali o suporte Toolbox para o ThingSpeak, ele está no File Exchange, hoje você pode pegar ele como um add-on, e aí você pode baixar esses dados de maneira bem simples, tá? Vamos olhar como funciona isso no MATLAB. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Esse aqui é o MATLAB. Esse aqui é o nosso MATLABzão aqui, tá? Bom, qual que é a ideia? Abri o MATLAB e quero trabalhar com ThingSpeak. Não sei. E agora? O que eu faço? Vem aqui em Add-ons. Essa aqui é a maneira mais fácil, tá? Get Add-ons. Aí ele vai abrir essa telinha aqui para gente. Ele está abrindo aqui. Aí você vem aqui no search, você precisa digitar assim, ó, ThingSpeak. Aí você vai ter esse aqui, ó. Você, além de todos esses, você tem aqui IoT Explorer for ThingSpeak and MATLAB. Bom, esse IoT Explorer for ThingSpeak and MATLAB, ok? Você vem aqui e instala ele. Opa, eu apertei sem querer o botão. Você instala ele e aí você vai ter uma tela onde você vai baixar o ThingSpeak de maneira simples e rápida. Você tem um aplicativo para isso. Daqui a pouco a gente entra aí. Como que ele funciona? Você põe o Channel ID, o Read API Key e algumas informações. Isso aqui. Daqui a pouco a gente abre um pouquinho aqui. Tem algumas outras para ThingSpeak Support Toolbox. Aí você pode, por exemplo, instalar. Aqui eu não tenho, mas ele é um web service, então eu posso instalar ele. Aí eu consigo ver aqui, ó, ThingSpeak Read, ThingSpeak Write. Então, usando esses comandinhos aqui, você consegue instalar. Então, eu posso até instalar. Vou pegar aqui, ó, vou dar um add, bem simples. Aí ele vai abrir uma telinha para gente, dar um I accept, beleza? E aí ele vai instalar. Pronto, está instalado a Toolbox. E aí eu posso abrir a documentação dele. Demo Documentation. E aí ele mostra para a gente o ThingSpeak Write e o ThingSpeak Read. Tá aqui, ThingSpeak Write e ThingSpeak Read. O ThingSpeak Read, ele tem aqui o que você precisa passar como o MATLAB. Então é só você pôr o channel, se você pôr só o Channel ID, você já baixa ele. E o ThingSpeak Write, tá? Você põe o canal que você está escrevendo e o dado, e aí tem algumas outras informações que você pode escrever. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, esse exemplo
quer escrever no field de um canal, tudo isso. Aí entra a pergunta, ok, legal, mas o que é o ThingSpeak? O ThingSpeak é bem simples de entender. Você acessa ele por esse domínio aqui, thingspeak.com. Ao entrar nisso, você vai entrar nessa carinha aqui, ó, ThingSpeak for IoT Projects. Você tem ele assim de maneira gratuita, tá? Para fazer testes e até para uso comercial. Para uso comercial, aí você entra aqui no Learn More, ele tem todas as informações necessárias para uso comercial. Você pode, então, usar ele comercialmente ou não. Para a faculdade, você pode usar ele até de graça, que assim, tem suportes assim, gratuitos. Bom, como que ele funciona? Ele funciona o seguinte: você tem os channels, os apps e tem o suporte. Bom, o que são os channels? Os channels são os canais de receber dados. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum canal. Se eu quisesse, por exemplo, criar um canal, New Channel, o que seria esse New Channel? Eu colocaria o nome, a descrição e até 8 campos, ou seja, até 8 sensores ou dados que eu vou receber. Tá? Eu posso até 8 canais de dados para esse channel aqui. Qual que é o metadata? Se informação, se é JSON, XML, CSV, as tags, um link externo, se eu quiser, por exemplo, se você tem um website contém essa informação, então você põe o URL, se você estiver usando o código GitHub e outras informações, elevation, se você vai locar tudo isso. É bem simples. Uma vez você feito isso, você pode ter canais públicos e privados, tá? Comercialmente, obviamente, ele é privado. Aqui a gente tem alguns public channels, ou seja, eu tenho alguns canais públicos, tá? Então aqui, ó, uma coisa bem interessante, ó, o Weather. Você vê esse canal aqui, ó, um Mini Weather Station, que tem uma Node SU, o ESP23232, está em Kharkiv, na Ucrânia. Então eu consigo, por exemplo, acessar os dados dessa station aqui. Quais que são os dados que tem nessa station aqui? Ó? As temperaturas externas, então você vê que está um pouquinho frio lá, 3 graus Celsius. Para esse sensor, você tem esse field chart, você tem a pressão do ar, a umidade, heat temperature, lifetime, ou seja, quanto tempo que ele já está, esse lifetime do sensor. Você tem um PR, localização, então você vê que está em Kharkiv, aqui na Ucrânia. Era para estar frio mesmo, né? Esse WS1, então, ele está dizendo aqui um outdoor de 0,1, está quase 0 graus Celsius, né? Você tem uma foto da estação, você tem a comparação de temperaturas, algumas coisas e um videozinho de como foi montado esse Weather Station aqui. Isso aqui ele é público. Então, se você quiser, você pode vir aqui, tem um código em GitHub, do Vladimir Bakun. Você pode ter mais informações, por exemplo, se você quiser more information, aí abre o GitHub, que é aquele sitezinho aqui que a gente falou, tem os códigos que ele usou em Lua, interessante. Ou você pode, por exemplo, exportar. Você clica em Export, você pode escolher se quer JSON, XML ou CSV. Então, bem simples. Tem outros canais aqui, não é só este. Então, por exemplo, você tem aqui a Weather Station, por exemplo, em Natick, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Tem outras informações. Tem bastante de weather, mas, por exemplo, tem outros canais, não é só isso. Tem, por exemplo, monitoramento na software da poluição do ar. Observem, isso aqui é uma plataforma. Então, você tem diversos dados, e muitas das vezes públicos, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, quais são os updates do canal, tá? Qualidade do ar, quais os moderates. Você pode pôr alguns gauges, algumas coisas, Ultra Dust Fine, Fine Dust, a temperatura atual, a latitude, a longitude. Então, você tem outros tipos de gráfico.
Bom, isso é o ThinkSpeak Channel. Você pode criar um canal de dados. Você pode, por exemplo, se você gostar de um canal, você pode pôr ele como Watch. Quero pegar esse canal e dar aqui, ó, Watch Channel. Aí ele aparece na sua lista de Watch de Channels. Tá? Eu acho que ninguém perguntou, mas, por exemplo, você precisa se cadastrar, tá? Para se cadastrar, você pode usar a mesma conta da Mavericks, tá? Você usa a mesma conta da Mavericks e aí ele já se cadastra, totalmente integrado. Apps. Bom, os apps, eles são usados para você pegar os dados de um canal, tá? E usar e transformar esses dados em dados de visualização e triggers. Então, você tem aqui tem um tutorial. Então, se vocês depois quiserem, vocês podem ver isso aqui um pouquinho mais a fundo de como coletar, analisar e agir. Observe que ele puxa na Matrix, o site que é da Matrix mesmo. Então, você consegue ver. Aqui, por exemplo, é como pegar esses dados e colocar numa conta do Twitter, por exemplo. Bem interessante. E aí você tem aí o API aqui e outras coisas. Então, por exemplo, se você quiser ter um dew point, você fala assim, ó, se o canal dew point measure no campo 2 de umidade for igual a 60, então faça isso. Turn off humidifier, it's above 60 Fahrenheit. E aí você consegue, por exemplo, fazer, ó, se for 60, então atualize meu Twitter. Turn off that humidifier, it's above 60 Fahrenheit. Então você tem, ó, turn off that humidifier, it's above 60 Fahrenheit. Você consegue fazer um Twitter para o seu sistema. Okay? E então, uma vez você criou o canal é necessário quando você precisa enviar dados para um canal. Então, uma vez criando um canal, esse canal ele recebe um ID. Então, por exemplo, a sensor aqui, ó, ele recebe um ID. Esse ID é aquele que a gente usa aqui, ó, Channel ID. Então, se você põe Channel ID, o dado, o right key, os dados em quais fields você quer. Então, é assim que funciona o ThinkSpeak. Bem simples. Não tem assim dificuldade nenhuma, tá? Qualquer dúvida, obviamente, a gente consegue ajudar vocês. Bom, uma vez criado o canal, você está enviando dados, você quer criar esses gráficos, essas visualizações, né? Você não quer só simplesmente. Você quer mostrar o dado, você quer agir, você quer fazer alguma coisa. Para isso tem os apps. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma MATLAB Analysis, por exemplo, eu posso criar uma new, tá? Você dá um new, e aí você pode criar um custom, pegar um dado de um canal privado, pegar um dado de um canal público, pegar um dado de uma web page, tem alguns templates, alguns exemplos, ou você pode pegar alguns templates aqui, por exemplo, para analisar e transformar dados. Então, por exemplo, eu quero converter unidades de temperatura. O meu sensor está vindo com Fahrenheit ou Celsius. Aí você dá um new, aí ele já vai te dar uma MATLAB Coder. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, read data, ele vai pegar do 12937. Bom, se você quiser, eu queria consultar esse canal aqui, 12397. Olha, é um padrão bem simples. Você vai speak channels barra 397. Dá um enter. O que é o canal? É um weather station na Init. Bom, então ele pega o campo 4. Qual que é o campo 4? O campo 4, field aqui, ó, field 4, é a umidade. É isso mesmo? Esse é o field chart. O campo 4 é o dado de temperatura. Aí ele vai pegar o ThinkSpeak Read. Lembra que a gente tem no MATLAB? A gente consegue pegar aqui, ó. ThinkSpeak Read. Qual que é o canal? 12397. Qual que é o field? Temperatura. O API Key que a gente está usando. No caso é branco, porque
ele é público. Se for um canal privado, ele vai ter um API key, tá? E aí ele usa a conversão lá, Fahrenheit e display. E aí, se a gente der um save and run, a gente consegue ver o output aqui, ó, -7278. E aí aqui a gente consegue, por exemplo, ver quais que são as ações. Notify me via e-mail se essa MATLAB falhar quando tu ligar um real-time control. E aí a gente consegue fazer um time control aqui. Tá? A gente consegue fazer tudo isso. Então, por exemplo, se eu criar um canal, isso aqui é do MATLAB Analysis. Tem o MATLAB Visualization, que você consegue comparar, por exemplo, temperatura. Então, você consegue criar visualizações. Tudo isso, pessoal, você consegue fazer online. Aqui, por exemplo, um exemplo de comparação, tá, do ThingSpeak. Você consegue fazer online, você consegue fazer no MATLAB, trazer para cá o código, você consegue fazer tudo, toda essa incrível. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma comparação de temperatura, visualização. Ele pega do 2397, ele lê 3 campos. Aqui, no caso, ele está vindo em Fahrenheit, ele faz a conversão e posta lá. Então, se a gente der um save run, ele posta o comparação de 3 dias de temperatura, dia 1, dia 2, dia 3. Então, por exemplo, em Celsius. Então, dia 1, dia 2, dia 3, observem aqui os dados. Então, um está sobreposto ali. Então, você vê o dia 1, dia 2, dia 3. Então, você consegue trabalhar com tudo isso. Então, você tem outras informações, por exemplo, tweet, time control, talkback, HTTP e outras coisas mais. No MATLAB, como a gente baixou esse ThingSpeak Support Toolbox, agora a gente consegue, por exemplo, se eu vier aqui, pegar aqui, ó, o ThingSpeak Read, pegar esse aqui, o Temperature Date, 12397. Deu um Ctrl+C, Ctrl+C. Daí aqui, ó, 12397. Opa, faltou my field ID. Cadê? Tá aqui. O my field ID é 4. Não, beleza, pegar opa. Vou dar um Ctrl C, deixa eu tirar isso aqui, põe aqui. Tá, aqui é o 12397. My field ID é 4. A API aqui é vazia. E o one day é. Vamos pegar esse dado aqui. One day, ou seja, o range que a gente quer. Então, eu peguei, ele já gravou no meu workspace aqui, meu temperature day. Eu consigo fazer um plot temperature day one. Aí tá, eu consigo plotar. Então, assim, de maneira bem simples, tá? Então, ele roda bem simples aí, todo esse IoT aí. Certo? Ele roda, teve uma pergunta aqui, tá? Se ele roda. Cadê a pergunta? Se o serviço web roda em servidores da Mavericks, sim, são servidores da Mavericks, esse plataforma IoT, tá? E se ele roda em servidor rede local. Bom, a gente teria que ver em commercial use. Você pode acelerar, mas eu não sei te responder isso agora, tá? Vamos, eu vou dar uma olhada aqui daqui a pouco, mas eu acho que não. Eu acho que ele roda só online aqui, não tenho certeza, tá? A gente precisa depois dar uma olhada isso aqui. Gratuitamente ele roda só no servidor Matrix, tá? Mas
Eu não sei se você consegue adquirir o ThinkSpeak e pôr no servidor de vocês, por exemplo. Eu não sei te responder isso agora. Mas a gente está anotando a pergunta aí e a gente vai dar uma pesquisada e ver se consegue. Bom, esse é o ThinkSpeak, tá, pessoal? Não sei se tem mais alguma dúvida de como funciona isso aqui. Ele tem algumas outras coisas e você consegue, por exemplo, trabalhar com Arduino também, Raspberry Pi, ESP8266, LoRaWAN, Things Network. Tem outras coisas, tem muito mais coisas. Não é só isso. Ele tem, por exemplo, se eu quiser com Arduino, ele tem libraries para Arduino, conforme eu mostrei para vocês, para trabalhar com Arduino ou não. Tá? Bom, então aqui, por exemplo, OpenSpeak Library para Arduino Practical. Você tem a IDS, tem Read Channel, Write Voltage e outras coisas. Certo. Outras coisas, tem muito mais coisas, tá? Tem muito mais. Então, tem exemplos, tem comunidade, tem tutoriais, tem documentações. Então, a recomendação é usem o ThinkSpeak para ajudar vocês. Você, por exemplo, tem um exemplo aqui, o Google Assistant, que é tipo o Alexa da Google. Você consegue integrar ele via esse IFFT. IFFT, que é uma account, um site que você consegue conectar produtos e fazer conexões. Ele trabalha com Alexa, Spotify, Twitch, Salesforce, GitHub. Então você consegue. Tem outros exemplos. Eu não vou mostrando, gente, porque ainda tem bastante coisa para apresentar para vocês. Eu estou dando um overview, mas quem tiver interesse em alguma coisa depois, a gente consegue mostrar outras coisas mais a fundo. Depois, como usar um MQTT e outras coisas. Mas vamos continuar. Aqui a gente mostrou o ThinkSpeak e usando dados. Muitas vezes a gente começa a trabalhar sem dados. Não é toda hora que você vai sensoriar o motor e o teu motor não existe ainda. Ou você tem um projeto e aí dá uma pandemia e o motor que você encomendou não chegou por causa de problemas de logística. Então a gente pode trabalhar com modelos. Ou às vezes você quer mudar o controlador. Então tem outras infinidades. Ou muitas vezes, e isso acontece, você quer fazer uma manutenção preditiva e você vai ter que sensoriar o motor. Só que você não tem tempo, 2, 3, 4, 5 anos para por todo o life cycle do motor e ver quais falhas ele vai ter. Então, como que os modelos a gente pode ajudar? Se você não tem dados disponíveis reais nesse momento, você ainda ou dados de falhas, você pode considerar gerar esses dados por meio de simulação. É uma coisa muito interessante. Você modela o seu sistema no Simulink, pode introduzir falhas, por exemplo, uma linha hidráulica entupida, se estiver trabalhando com sistema hidráulico, e registrar a saída de simulação. Você usa esse conjunto de dados gerados para desenvolver um modelo e para prever o exemplo de vida útil. O MATLAB Simulink ele tem todo esse princípio de modelagem. Ele vem desde o princípio de modelar com Simulink até um data-driven, ou seja, sair de um modelo matemático até um data-driven. Se você tiver dados, trabalhe com dados. Se você não tiver dados, trabalhe com modelos inicialmente e gere os dados. Se você tiver os dois, trabalhe com os dois. É uma coisa assim bem simples, assim, recomendação. Bom, o que é modelar? Hoje a gente tem capacidade de modelar fisicamente as coisas, por exemplo, usando signal flow, bond gap ou vários domínios. É o que a gente chama de sistemas físicos, ou seja, modelagens físicas. É onde o seu modelo, em vez de ele ser um signal flow, ele troca a energia entre blocos funcionais, fazendo leis de física, por exemplo, circuito Kirchhoff, e ele permite um comportamento de bloqueio não causal, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um motor, digamos que você queira modelar um motor elétrico. Você pode modelar ele no Simulink, utilizando resistores, indutores,
e até fazendo a conversão eletromecânica, onde você modela a fricção e modela a inércia do motor. Você consegue fazer tudo isso. Hoje nós temos as ferramentas, chamam Seascape, é um conjunto de Seascape, você pode modelar em diversos domínios físicos, desde multibody, fluidos, dispositivos eletromecânicos, sistemas de potência, sistemas eletrônicos, térmicos e outras coisas mais. Bom, ele é uma extensão do Simulink, tá? Ele tem vários blocos comuns e ele usa abordagem de redes físicas para modelagem. Ele é muito parecido com o que a gente chama. Tem muita gente que usa Modelica, mas a gente usa o Seascape aqui. Tá? Ele é bem parecido com a ideia do Modelica. Bom, como que funciona? Digamos que você tem aqui um esquemático de um motor elétrico, você tem as equações. No Simulink, antigamente, você desenvolvia assim, com esses blocos, você pegava as equações e modelava ele. Mas se você não tiver essas equações, e muitas vezes é difícil chegar a essas equações, principalmente com sistemas complexos, tá? Você pode pular essa etapa e modelar fisicamente, ou seja, pulando essa parte de derivar e programar as equações, trabalhando de maneira física, ou seja, eu tenho um resistor, eu vou pôr um resistor. Eu tenho um indutor, eu vou pôr um indutor. Eu tenho um motor, então se eu tenho um motor, tem a fricção e tem a inércia dele. E aí você pode no datasheet pegar isso e modelar de forma rápida e simples. Ele é bem intuitivo, tá? Eu gosto até de contar a história de um treinamento de Simulink, não era de Seascape, e aí eu dei um circuito elétrico parecido com esse aqui, coloquei a equação no quadro e falei assim, ó, tentem modelar no Simulink isso aqui. É a primeira coisa, o cara nunca tinha modelado o Simulink, intuitivamente ele foi lá e escreveu o resistor para buscar no library. E aí ele começou a modelar em Seascape. Assim, ele é intuitivo, tá? Então ele tem uma intuição. A ideia é ele ser intuitivo e ser simples de explicar ao engenheiro. Então é mais simples você explicar isso aqui do que você explicar isso aqui, para a maioria das pessoas. Então essa é a ideia do Seascape. Então usem essas ferramentas para auxiliar vocês. Então eu gostaria de mostrar para vocês como trabalhar então, com tudo isso. Tá? Eu acho que é interessante a gente pensar. Eu gostaria de começar com o IoT Data Explorer. Então, é igual eu mostrei para vocês, a gente pegou ele no Get Add-ons. Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente trabalha. Quando a gente abre ele, ele instala aqui ó, esse aplicativo para a gente. IoT Data Explorer for IoT. Aí, se eu der um run nele, ele vai abrir um aplicativo para facilitar as coisas para a gente. Então, ele abre aqui um canalzinho para a gente. Aí ele abriu. O que ele faz? Bom, você só põe o Channel ID se você tiver a rede IP, o rede API Key também você põe, e, e pega os dados. Bom, eu vou pegar um canal aqui, que é um canal de Air Quality. Tá? Então eu vou pôr aqui o canal que eu quero, que vai ser o 37. Não, 3574142. Eu vou deixar Start Date 18 de março, vou dar vou pegar o F1, F2 e F3. Vou dar um update aqui. Aí ele vai buscar. Aí ele está aqui. Air Quality, PM2.5, PM10 e a temperature. Tá? Old, recent, old, recent, old. Como que a gente faz? Bom, eu posso, deixa eu apagar esse aqui, tá? Do Design Workspace. Eu venho aqui e ponho um Output to Workspace. Aí eu escolho aqui Recent Data e Old Data. Aí eu dou um OK. Pronto, peguei meu dado do Finsky e pronto, está aqui.
Eu posso plotar meus dados aqui, vou fazer um stack de plot do recent data, por exemplo. Acabei de pegar meus dados. Tá processando. Então tá aqui os meus dados. Air quality é 2.5, 10 e temperatura no 11 de março. Então esse aqui é o meu dado. Observe, vamos relembrar isso aqui. Interessante a gente relembrar. No começo, não sei se vocês lembram, a gente estava falando desse workflow aqui, ó. E a gente volta ali. Esse. Ou seja, teoricamente, a gente já tem esse dispositivo, que é o que está pegando o Air Quality. Ele está gravando na nossa plataforma IoT. Agora, a nossa ideia, vamos fazer um pouquinho de análise desses dados, né, que é o que a gente começou a fazer. E se vocês observarem, a gente está realmente seguindo esse fluxo também. Observem que a gente já conectou, adquiriu e já enviou para a plataforma. Agora a gente então vai pegar e trabalhar nesses dois branches aqui. Tá? É o que eu quero mostrar para vocês nesse momento. Então, com isso, vamos voltar lá para a nossa... Nós vamos trabalhar com isso aí. Bom, uma vez feito isso, a gente tem que dar uma analisada nos dados. A gente tem ferramentas para isso. Tá? Uma das ferramentas que a gente tem são os plots, né? E a gente tem hoje os apps. Os apps eles estão aqui para ajudar a gente a trabalhar. Então, se você quiser fazer, por exemplo, um classification learning, de machine learning, classificar os dados, você consegue fazer, por exemplo. Tá? Então, você consegue fazer um aprendizado supervisionado. Se você quiser, por exemplo, fazer um query fit, uma otimização, você consegue fazer tudo isso aí. Se você quiser processar um sinal, fazer test measurements, então toda essa parte aí dá para fazer. Quando a gente trabalha com dados, a gente pode trabalhar com diversos aplicativos, fazer regressão, fazer signal processing. Então, se você, eu quero ver signal, você escreve aqui signal analyzer. Então, vamos ver um signal analyzer. Esse aqui é um aplicativo. Então, dado sinal, então a gente vai fazer um signal analyzer do nosso... Está abrindo o aplicativo. Os dados estão aqui. Eu vou fechar isso aqui, tá, gente? Para não... Porque agora vai começar a ocupar um pouquinho de memória, então eu vou fechar um pouquinho de tela aqui. Cadê? Abrir. Tá aqui, ó. Bom, como que a gente faz? É só a gente vir aqui e dar um open. Se eu tiver uma sessão, ou um match dado alguma coisa, tá? Ou eu posso buscar algum dado, alguma coisa assim. Então, um dado de math data, ou eu posso ter aqui no meu workspace algum dado de sinal. Nesse caso, observe que ele não tem um signal data, porque ele está como timetable. Então, por exemplo, recent data, eu vou pegar aqui o 2. Eu vou pegar aqui, ó, temperature, por exemplo. Opa, é igual. Gravei no tempo data aqui, ó, ele aparece. Porque o Signal Analyzer, se vocês observarem, ele não trabalha com timetable, tá? Ele trabalha com table e outros. Mas vamos, por exemplo, digamos que eu queira analisar o tempo aqui, como que funciona, né? Esse dado de tempo. Eu clico aqui, puxo ele aqui, ó. Tá um pouquinho lento. Aí ele plota para a gente. Aqui eu posso, por exemplo, fazer o spectrum, ver time frequency,
posso extrair sinais, posso, por exemplo, na análise de espectro, mudar as unidades, fazer um espectrograma. Então, eu consigo fazer bastante coisas. A vantagem disso aqui é o seguinte, muitas vezes tem que pré-processar. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um sample, um envelope, um filtro low pass, eu quero fazer um filtro low pass. Eu configuro ele e dou um low pass. Aí eu dou um low pass, ele vai passar um filtro, passa baixa, passa banda, escolhe aí o que você faz. Pode eliminar ruído, então você pode usar o Signal Analyzer para isso, para tirar, fazer todo esse processamento de dados. Demora um pouquinho, óbvio, né? Mas ele processa. Então aí ele mostra o sinal aqui em cima, com o filtro aí, está recarregando aí os analisadores. Eu vou tirar esse time frequency daqui. Aí está o filtro low pass. Então, são formas de fazer. Você pode gerar o script, tá, dessa informação e você pode exportar para o MATLAB Workspace. Então, eu posso ir lá e exportar para o Workspace. E eu posso fazer o overwriting. Filtrei o dado e aí ele dá o overwriting. Está aqui o meu dado filtrado, né, nesse caso. Bom, isso é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer, e outras coisas que você pode fazer, digamos que você comece a trabalhar com machine learning. Você pode usar, por exemplo, o Diagnostic Feature Description, tá? Ele vai fazer o design das features dos seus dados, ele vai abrir esse aplicativo aqui, para você trabalhar com sua informação, ou seja, quais são as features que vão levar ao meu classification learning, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou fazer um import multi-member symbol. Aí eu vou escolher do recent data. Aí aqui eu tenho timestamp. Aí eu tenho o feature. Eu tenho que ter uma variável condicional. Vou pôr uma variável só para ilustração do processo, como uma variável condicional. Nesse caso, gente, não seria o ideal, porque eu precisaria dos dados de informação. Como é supervisionado, eu teria que ter uma variável de condição, tá? Que eu estou chutando que é a temperatura, mas não é o ideal fazer isso, tá? Entendeu? Vamos deixar ela como feature, depois eu mostro para vocês como que é. Então eu vou pôr aqui o feature, aí eu importo, aí uma vez importada, eu consigo começar a ver os time domain features. Aqui. Por exemplo, eu consigo fazer o feature table rank. Consigo fazer filtragem aqui também, residual e outras coisas. Ele está calculando aqui aqui. Consigo fazer o rank de features, fazer outras coisas. Ele está fazendo isso. E o legal, assim, uma vez você usando o ThinkSpeak, você pode fazer essa conditional variable ser gerada via algum código MATLAB. Fechou. Então, por exemplo, você tem aqui a importância da temperatura no caso lá do clima, né? Então você tem aqui tudo isso aqui. Você pode ter uma publicidade, o feature rank e outras coisas. Você pode fazer spectral, time domains, tudo isso. Então você pode trabalhar, tem outros dados que você pode fazer. Nesse caso, como a gente não tem um dado supervisionado, é ideal a gente usar um clustering. Então, por exemplo, eu posso usar um Neural Network Clustering. Eu posso, por exemplo, nesse caso, eu posso pegar temp, por exemplo. Na verdade, eu vou pegar temp e o minute. Deixa eu pegar. O mi quality é 10. Esse aqui é 10. Então, eu vou pegar aqui a valor 10 aqui. E o E25 vai ser
Opa, Vicente data, quality 25. Então, eu gravei essas três variáveis aqui. Aí eu posso escolher meus inputs, tá? Então, ou eu posso gravar eles, né? Vou gravar eles no data igual temp é 10, forma de coluna é 10 e é 25. Tá, aqui eu tenho o meu data. Tá, aí eu posso vir aqui. Minha data ficou. Não, ficou errado. Isso, agora sim. Eu posso vir aqui e fazer. Eu vou setar o mapa dimensional, dou next e aí ele começa a criar minha rede que vai clusterizar isso aqui. Isso é uma forma de trabalhar com aprendizado não supervisionado. Então eu posso treinar minha rede. Ele está treinando aqui, ó. Treinou. Aí eu posso, por exemplo, plotar a neighborhood distâncias. Observem assim, bem fácil, tá, pessoal? Isso aqui, observe que eu vou abrindo o aplicativo, aí está aqui ó, as distâncias, neighborhood. São aplicativos que ajudam a gente a fazer. Então aí a gente consegue, por exemplo, se a gente quiser fazer testes adicionais, treinar alguém, ajustar o size dela ou não. Bom, uma vez feito isso, a gente pode simplesmente gerar uma MATLAB function para gerar nossa rede. Tá? Aí ela gera uma MATLAB function aqui, ó, My Neural Network. Está aqui, minha rede neural. Que eu posso reusar ela em qualquer ponto, em qualquer elemento aí. E tudo isso eu fiz com os dados do ThinkSpeak de maneira bem rápida, assim, tranquilo. Existem mais coisas, tá, gente? Se vocês entrarem nesse add-ons, por exemplo, existem outras coisas. Vocês podem procurar. Aqui é onde você atua para trabalhar com mais. Adicionar capacidade. Então, por exemplo, se eu quiser assim, Internet of Things, você pode pesquisar o que você tem de Internet of Things aqui. Então, por exemplo, Calculate Yellow Correlation for Internet of Things, por exemplo. Você Analyzing Weather Data from Arduino Based Weather Station. Eu quero trabalhar com algoritmos de segurança. Então, por exemplo, eu tenho esse Image Encryption using SIT. SIT é um algoritmo, tá? Para segurança de Internet of Things. Ele está nessa tese aqui. Secure IoT, que ele chama. Ele é 64-bit block cipher. Tudo isso eu já instalei ele. Então, por exemplo, ele é um algoritmo de segurança, tá? Utiliza essa encriptação. Isso aqui é muito bom para encriptar dados. Então, observe, a gente não falou, mas é importante a gente encriptar dados também, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma encryptation de como a gente faria, né? De como ele faz. Basicamente, deixa eu fechar um pouquinho aqui. Deixa eu fechar essas telas. Ele usa, se a gente abrir essa tese, né, ele mostra para a gente como funciona esse cipher encryptation. Tá aqui estou abrindo o PDF aqui. Ele é baseado, né, nesse artigo aqui, ó. Lightweight Encryptation Algorithm for Secure Internet of Things. Então ele encripta algoritmos. Então o que ele faz? Que ele usa aqui a encriptação, um algoritmo, propõe um algoritmo de encryptation, né? Aqui tem todos esses algoritmos, toda a matemática por trás. E basicamente, eu não vou olhar porque ele demora um pouco. Basicamente, ele faz essa encriptação. Ele pega uma imagem
faz encryptation, decrypta e mostra como que ele decrypta, como que ele faz o decrypt com uma key. E aí, pessoal, começa um pouquinho a importância. Por exemplo, implementa isso aqui no hardware. Então você tem aqui os block size, key size, o quanto de RAM para cada um dos devices que ele ocupa e quantos ciclos. Então é importante, igual eu falei para você, no sistema embarcado, como você vai trabalhar com security e outras coisas, você observa que aqui no MATLAB ele vai demorar. Mas uma vez feito, você consegue começar a otimizar ele para trabalhar, tá? Então, aqui ele usa uma key, né? Então, ele cria aqui, por exemplo, ele pega um conjunto de imagens, a original, e os resultados, tá? Resultados, quais as funções que ele usa. Vou deixar aqui isso aqui para vocês, depois a gente pode passar aí para vocês, pessoal que tiver interesse em encriptação e outras coisas, como utilizar. Mas observem que realmente é muito simples trabalhar com essas funções do MATLAB. E uma vez feito, é bem simples. Vamos ver se a gente consegue rodar tudo isso, tá? O processo de encryptation é um pouquinho demorado, ele usa aqui um old cipher, já está implementando, mas nada impede de vocês depois refazerem o algoritmo de vocês ou pegar um outro algoritmo e utilizar e fazer encriptação de sinais também, sem problema nenhum, codificação. Na parte de comunicação tem algumas partes de, por exemplo, se você quiser usar uma codificação turbo encoding e outras coisas mais, você pode fazer sem problema nenhum. Aí, tá, aqui ele rodou, iniciou com o bind key, e aqui aí a gente pode depois rodar o run para fazer a encryptation. Então, ele está rodando aqui, se a gente parar aqui, a gente consegue fazer debug, por exemplo. Tá, se quiser, deixa eu dar um continue. Então, consegue fazer. Então, ele está encriptando a imagem, depois ele vai fazer decryption, e aí mostrar os resultados para a gente. Observem que ele demora um pouco, porque ele vai passo a passo, normal, sem problema nenhum, e ele segue esse algoritmo aqui. Inclusive, observem que ele fala qual que é um future worker para ele trabalhar com FPGA, porque o FPGA é muito mais rápido. Então, assim, ele teve um desempenho aí, mas não são desempenhos que foram muito bons com processadores ARM, seriam muito rápidos, digamos assim. Você faria todo o processo de captar, encriptar, envia e o decrypt seria ali depois que tivesse gravado as informações. Observe que ele demora bem aí para fazer isso, então no sistema ele demoraria também. Depois fica aí a dica para vocês darem uma explorada nesse security. E tudo isso assim, vocês podem digita Internet of Things no add-ons lá, vocês abrem sem problema nenhum. Tem algumas outras, por exemplo, MQTT, se você quiser usar MQTT, por exemplo, como que funciona, como que escreve no canal, como que faz o suporte, por exemplo, Analyze Soda Drink Behavior, Traffic, using Webcam, Raspberry Pi Thing, tem um Simulink. Então tem muita informação. Se você, por exemplo, Accurate Precision usa LoRaWAN, se você quiser trabalhar com Zigbee, outros algoritmos e por aí vai, tá? Então tem muita coisa, muita coisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que esse aqui é uma plataforma IoT ThinkSpeak. Tem aí como a gente trabalha com os dados, que é o Signal Analyzer. Tem a parte de Study Features, que é a Classification Learning Diagnostic Features. E, pessoal, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida em relação a isso, aí, aos dados. Teve uma dúvida aí que a gente não conseguiu responder, mas depois a gente envia por e-mail qual que é
qual que é a resposta. A dúvida era se era possível uma plataforma web da ThinkSpeak, se ela roda em servidores só networks ou se a gente consegue implementar isso no. Se vocês conseguirem implementar no servidor, tá? Bom, não sei se tem mais alguma dúvida. Estou olhando aqui. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Então, eu gostaria de agradecer vocês por toda pela participação. Espero que tenham aproveitado aí esse webinar. É bastante informação, então a gente tentou passar aí as informações de melhor maneira possível. Tenham um ótimo dia. Amanhã a gente vai falar de outros assuntos aí, vai falar um pouquinho de Python. Então, eu agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado.